Meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui na nossa meditação, eu quero convidá-lo a prestar atenção e a refletir comigo numa porção das Sagradas Escrituras. O texto que nós vamos meditar está registrado no Salmo 3, Salmo de número 3, Salmo de Davi, que traz para nós uma verdade muito interessante, algo que se aplica aos nossos dias. Davi ele estava fugindo do seu filho, Absalão. Davi estava vivendo apreensivo, Davi estava temeroso de certa forma, mas Davi ele escreve este salmo neste momento, trazendo algumas verdades importantes para as nossas vidas. E assim ele diz, Davi diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele no seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, como é maravilhoso nós olharmos para estes versículos e vermos que o Senhor é a solução. E eu queria, de acordo com essa temática, entendendo que Davi aqui ele expressa nessas palavras, dizendo que o Senhor é a solução, ainda que implicitamente no texto aqui nós vemos isso. Davi ele estava, como eu já disse, fugindo do seu filho Absalão. Davi ele estava apreensivo, temeroso, mas Davi ele reconhece três coisas importantes. Davi ele reconhece que só o Senhor ele é a sua solução. Primeira coisa que Davi vai fazer aqui, ele vai dizer a Deus que o número dos seus adversários são grandes. Ele vai dizer que ele reconhece então que ele está vivendo num período crítico, ele está vivendo num período que muitas vezes as pessoas poderiam até desacreditar e dizer que não havia mais solução para ele não poderia se escapar daquela situação que ele estava vivendo. E aí Davi ele reconhece isso, olha, existem muitas pessoas que dizem a meu respeito, dizendo que não há salvação para mim, não tem como eu me livrar, eu vou morrer. E quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos temerosos quanto a esse momento que nós estamos vivendo. Ficamos temerosos achando que nada disso vai passar, as coisas não vão melhorar, o nosso adversário ou esse inimigo que tem se levantado ou se levantou contra nós, que é o coronavírus, o Covid-19, muitas vezes nós ficamos preocupados, temerosos, achando que isso não vai passar. Às vezes as pessoas dizem, olha, não tem como, não há solução. Mas ainda, Davi ele coloca uma segunda verdade aqui. Davi ele diz, porém, no versículo 3. E esse porém dá a ideia de, uma preposição ou conjunção adversativa. O que significa isso? Significa que ainda que muitos me persigam, ainda que eu esteja vivendo este momento difícil na minha vida, o Senhor é a salvação. Mas, porém, o Senhor é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. A segunda coisa que Davi faz, depois de reconhecer que ele está vivendo num período crítico, ele reconhece que o Senhor é o único que pode dar livramento a ele. Não só que o Senhor é o único que pode dar livramento a ele, mas como o Senhor é aquele que já estava dando livramento
a Davi. Ele diz que Deus, ele é o seu escudo, ele é a sua glória. E por isso, porque Deus é a única solução, é o único que pode salvá-lo, ele ergue a sua voz, ele clama ao Senhor. E meus irmãos, mas há ainda uma terceira coisa, algo importante que nós vemos nesse texto. Davi ele reconhece não só que ele está vivendo num período crítico, Davi ele reconhece não só que Deus é o único que pode dar livramento, mas Davi ele reconhece que o descanso e a ação de Deus já é algo presente na sua vida. Porque no versículo 5 Davi ele diz algo interessante: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Ou seja, ainda que Davi estivesse vivendo um momento difícil na sua vida, ainda que Davi estivesse vivendo um momento complicado, onde vários adversários, e principalmente o seu filho Absalão, tinham se levantado contra ele reconhecia que Deus já estava sustentando ele e já estava sendo bom para com ele. E por isso, todas as vezes que ele deitava em sua cama, ele podia deitar e descansar no Senhor. Ele poderia ter um sono, e esse sono aqui, essa ideia de sono aqui representa um descanso pleno. Quando nós realmente deitamos, relaxamos e confiamos e fechamos os nossos olhos. Meus irmãos, nós não podemos perder o nosso sono, perder a nossa paz por conta desse período crítico que nós estamos vivendo. Nós precisamos, muito pelo contrário, nós precisamos crer que o Senhor já tem nos sustentado e ver a ação de Deus e o seu sustento nas nossas vidas. E meus amados irmãos, fica para nós aqui esta meditação. O Senhor é a solução. O Senhor é a solução quando nós estamos nesse período crítico, quando muitos adversários têm se levantado contra nós. O Senhor é a solução porque só Ele é quem pode nos segurar e nos exaltar, aquele que pode nos transformar as nossas vidas. E o Senhor é a solução porque Ele é o único que nos faz deitar e nos faz repousar em descanso. E meus amados irmãos, por isso, nós podemos erguer a nossa voz a Deus, porque dele é a salvação. E eu não poderia terminar essa fala, essa meditação, sem lembrar daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que o Deus encarnado fez por cada um de nós. Ele foi aquele que veio ao mundo para que eu e você pudéssemos ter vida e ter a salvação plena, ter a vida eterna, para que, quando nós partirmos desse mundo, possamos viver com Ele em sua glória e para a honra dEle. Meus irmãos, que nós sejamos assim, feitos como Davi. Saibamos ver a situação que nós estamos, mas saibamos também que Deus, Ele é aquele que é o único que nos dá a salvação, Ele é a solução e Ele tem nos sustentado e nos dado descanso. Vamos orar? Bendito eterno Deus, nós te louvamos porque o Senhor é a solução das nossas vidas, ó Pai. E ainda que estejamos passando por momentos difíceis, o Senhor nos faz repousar e nós deitamos e pegamos no sono, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, por tudo. Que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo, ó Pai, neste momento, esta reflexão. E que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um, ó Pai. Do Senhor é a salvação. Obrigado porque a solução está em Ti. A solução, ó Pai, não está em homens, mas a solução está unicamente no Deus Criador dos céus e da terra. E por isso nós Te exaltamos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.